Deus seja louvado. Eu quero mandar um alô aqui, né? E antecipar nossa homenagem às crianças, em especial às crianças aí da Igreja Peniel, ou as crianças ligadas aos membros da Peniel. Temos a irmã Isabela, né? Sobrinha de Neide, filha de Queu, Isabel e Esther, do nosso irmão Salomão e Rosani, que estão aí. A Belinha também de Zé Augusto, né, a sobrinha de Zé Augusto, e também o seu irmãozinho, né? Deus abençoe, acho que Isaac é o nome dele. Tem o Pedrinho também, tem a irmã Lara, aí do casal Jesus e André, o irmão Felipe e o irmão Miguel aí, né, nossos irmãos Fernando e Dani, João e Sofia, netos da irmã Tereza e de Oberlândio, nosso Vitinho também, e também o Dandan, os netos de Dizinha, os netos da irmã Amparo, o nosso querido Robinho também, filho da irmã Val, enfim, essas preciosas vidas que amanhã, de uma forma justa, estão tendo aí uma homenagem, recebendo homenagem pelo seu dia. Que Deus abençoe as nossas crianças. E o apelo que eu faço aqui é que você que é pai, que é avô, que é tio ou tia, não é? Invista nessas pessoas, não é? Invista nas nossas crianças. São nossos remanescentes, são aqueles que estarão à frente da igreja no futuro, à frente do país, né? Do mundo empresarial, da política, da medicina, né? Da ciência, da engenharia, enfim, todas as áreas. Essas crianças hoje elas estarão tocando o mundo e o Brasil aí na próxima geração. Então a gente pede principalmente a Deus que dê graça a essas crianças, que elas cresçam assim como Jesus, na graça e no conhecimento do Senhor, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe as crianças. Apresentamos a Deus essas vidas, apresentamos a Deus os netos do casal Josafá e Léa, e me parece que vão ser bisavós em breve também, né? Antecipando aqui, mas depois eles dão os detalhes para vocês. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus por isso. Então, eu quero fazer uma oração nesse momento pelas crianças, né? E amanhã também, como já falamos, pela manhã, o Dia da Criança também é um dia especial para nós, que é o nosso aniversário de casamento, né? Acho que era para a gente ter mais filhos, só tivemos 2, mas está de bom tamanho, né? Mas amanhã é esse dia especial para nós também, 29 anos de casados e de bem casados. Glória a Deus por isso. Vamos orar pelas crianças? Vamos lá? Aleluia. Senhor Jesus, sempre dê uma atenção especial a esse público. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Não as impeçais de vir a mim, disse Jesus. Jesus tomou uma criança nos seus braços e declarou: quem não se tornar como essa criança não herdará o reino de Deus. Aleluia. E nesta hora, Pai, nós te apresentamos essas crianças. Apresentamos a vida de Isabela, Senhor. Apresentamos a vida de Isabel. Apresentamos a vida de Isaac, a vida de Isabel e de Esther, de Pedrinho, de Lara, de Felipe, de Daniel, de Miguel, de João, de Sofia, de Vitinho, dos netos da irmã Amparo, de Robinho, Senhor, e tantas outras crianças, e as milhares e milhões de crianças em todo o mundo, nós apresentamos a Ti nessa hora, Senhor. Ó Deus, pedimos a Tua proteção a essas vidas que, ó Deus, em grande parte delas não têm
a atenção devida, o instituto da criança e do adolescente que não funciona, tantas crianças abandonadas, muitas crianças, Senhor, violentadas, sofrendo tantos maus tratos e tantas situações. Apresentamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, essas crianças. Olha por elas, Pai. Estende a Tua mão para abençoar. E principalmente, Pai, que essas crianças não sejam atraídas pelo mundo, pela ação do inimigo, e se desviem dos Teus caminhos. Ó Deus, que elas resistam aos apelos das trevas. Ó Pai, por misericórdia, tantas crianças muitas vezes sendo aliciadas, ó Deus, e pelo tráfico e tantas outras coisas ruins. Senhor, tem compaixão, guarda as nossas crianças, protege-as com teu poder. As crianças dos lares cristãos, que elas cresçam, elas recebam a semente da palavra e que essa palavra possa trazer, ó Deus, vida, produzir frutos, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Abençoamos essas crianças, Pai, com a bênção do Senhor, com a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sigamos em oração por nossas crianças, né? Você que tem uma criança próxima de você, siga orando por ela, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Meus amados, nós vamos para uma reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16 e 17. Mateus 4, 16 e 17. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Que o Senhor e esta palavra encontre uma terra fértil no seu coração essa noite. Aleluia. Essa palavra, irmãos, que é reproduzida por Jesus, ela está também lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, ali me parece que o versículo 2. A profecia de Isaías, e ele declara exatamente que o povo que jazia, o que andava em trevas, viu uma grande luz. Aleluia. Que luz é essa que esse povo viu? Está falando da luz do sol, não está falando da luz elétrica, não está falando de trevas como sendo a escuridão física, mas ele está falando de um povo separado de Deus, que estava mergulhado no caminho da perdição, das trevas do pecado. Esse povo viu uma grande luz, raiou uma esperança, surgiu uma esperança para esse povo. Aquela escuridão, a Bíblia diz que quem está na escuridão não sabe para onde vai, não há uma direção, não tem norte, não tem rumo. Quando se está em escuridão, você acaba se chocando com os obstáculos, caindo em buracos, se arranhando, porque você não tem direção. E a Bíblia traz essa semelhança para o povo que estava em trevas, nas trevas espirituais, o pecado. Por quê? Porque o homem se separou de Deus. No momento em que ele se separa de Deus, eu estava até conversando com o Senhor lá na igreja essa semana, o servente lá da obra, eu estou aproveitando os momentos que eu consigo ter um pouco ali de folguinha com eles, ministrando, e eu falava para ele exatamente isso.
é que no momento em que o homem se afasta de Deus, não é só isso que acontece, não é só o afastamento de Deus que acontece. Ele se aproxima do inimigo, ou o inimigo se aproxima dele. Não é? É claro, isso é evidente. Então, no momento em que esse homem se afasta do Senhor, o inimigo chega nele. Né? É como uma presa fácil que está ali protegida, de repente o filhote com o pai, a mãe ali guardando, mas no momento em que ele se afasta do pai, aí o predador se aproxima. Foi o que aconteceu com o ser humano. Então o inimigo se aproximou do homem. Mas, graças a Deus, irmãos, que o Senhor, Deus, não deixou esse homem abandonado, entregue à sua própria sorte, à mercê do inimigo. A Bíblia mostra que no momento em que o homem peca, Deus já dá para ele a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse povo que andava em trevas vê essa grande luz. E essa grande luz, meus amados irmãos, é justamente a provisão de Deus para o ser humano perdido. É a provisão da graça que nós temos falado ultimamente. Então, Jesus nasceu. Esse texto, essa palavra, está exatamente se referindo ao nascimento, ao surgimento de Jesus Cristo, anunciado ali pelos profetas e depois anunciado a Maria, lá em Nazaré, de que ela seria a portadora, a mãe desse menino, né? Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu. O plano redentor de Deus começa a se tornar uma realidade. Quem era esse menino? Quem era Jesus? Né? Esse menino, meus irmãos, era aquele por quem todas as gerações aguardavam ansiosas. O povo de Israel aguardava por esse rei. Né? Era uma profecia e que todos esperavam por ela, que chegaria esse momento em que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, né, o enviado de Deus se manifestaria. E aí acontece exatamente aqui. E a Bíblia vai dizer, nós vimos no versículo 17, que a partir daquela revelação, né, dessa grande luz que se manifestaria, Jesus começa a pregar, começa propriamente ali o seu ministério. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O reino dos céus se instala na terra. E quem é o rei desse reino? Quem é o representante desse reino? É o próprio Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós vemos ali o próprio Mateus, nós estamos aqui em Mateus, e lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 16, aquele versículo tão conhecido nosso, quando Pedro, usado por Deus, ele traz a revelação, quando diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és o cumprimento da promessa, tu és a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, tu és o Senhor, aleluia. Tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és o Salvador, tu és o Cordeiro Pascal, tu és o justo, aleluia. Tu és aquele que reinará para sempre. Meus irmãos, tudo isso está nesse versículo aqui, nessa frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Senhor que nós esperávamos. Aleluia. Qual a principal missão do Cristo, o Filho do Deus vivo? Aquela experiência lá, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu. Então, Jesus tem um encontro com Zaqueu na sua casa, ele entra na casa de Zaqueu, um pecador, um homem perdido, corrupto, rejeitado pela sociedade do seu tempo, mas Jesus vai até a casa dele.
Por que Jesus foi à casa de Zaqueu? Porque Jesus percebeu que Zaqueu era um dos filhos de Abraão, né? Zaqueu era um candidato à salvação também. Aleluia. Era um candidato a discípulo também, estava ali, apesar de todo o seu histórico. Mas havia no coração de Zaqueu o temor, e também Zaqueu esperava essa luz. Zaqueu estava em trevas, mas essa luz que brilhou também brilhou para ele. Essa luz que brilhou também brilhou para aquele que está na cadeia nesse momento, né? Para aqueles que cometeram pecados e que até a própria sociedade, até nós como cristãos, muitas vezes rejeitamos essas pessoas, para a prostituta, para o perdido. Essa luz também raiou para essas pessoas. E aí Zaqueu, meus irmãos, ouve do próprio Jesus uma frase maravilhosa. Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Que coisa maravilhosa, meus amados. A luz veio. Quando Jesus escolhe Levi também, Mateus, Jesus fala a mesma coisa. O que é que Jesus diz ali para os fariseus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A luz não veio para a luz veio para brilhar na escuridão e atrair aqueles que estavam em trevas, perdidos pelo pecado. Quem é, então, Jesus? Quem é esse homem? Ele é o Salvador, ele é o cumprimento da promessa. Qual a sua missão? Buscar e salvar os que se haviam perdidos. Essa é a principal missão, desculpem, do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Sua missão é buscar e salvar. Jesus morre. Jesus foi morto. Meus amados, ali, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, então a morte teria que acontecer. O sangue teria que ser derramado. O sangue do Cordeiro teria que ser derramado. Porque a própria Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não se contradiz. E é claro, Romanos capítulo 3, versículo... Aliás, primeiro capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 6 de Romanos, versículo 23 também, 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então a morte teria que acontecer, porque a Bíblia diz lá atrás que a alma que pecasse, essa morreria. Mas preste atenção nisso, meus irmãos, essa palavra tão reveladora aqui, preste atenção. Se a alma que pecar, essa morrerá, e eu pequei, eu morro, eu estou resolvendo um problema meu, eu morri, eu cometi o pecado e eu morri. Mas eu jamais poderia morrer pela humanidade, porque eu não teria, o meu sangue não seria suficiente para cumprir a justiça de Deus, que eu não sou justo. Então, o que as pessoas faziam? Elas pegavam um cordeiro e imolavam aquele cordeiro, supondo que o sangue daquele animal, um animal normalmente puro, sem defeito, poderia cobrir o pecado, e eles faziam isso anualmente. Era uma prática, o sacrifício cerimonial lá no tabernáculo. Mas isso era provisório, era uma ação provisória e individual. Eu não podia nem sacrificar por minha família, eu só podia sacrificar por mim. Agora imaginem, quando Jesus vai ao Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus era o Cordeiro santo, imaculado, perfeito, justo, puro, sem defeito. E então ele é levado ao Calvário e ali ele é sacrificado, meus amados irmãos. E ali se cumpre a justiça de Deus, o sangue de um justo, o sacrifício vicário, o que é e expiatório, porque expiar, o sacrifício expiatório é um sacrifício de reparação. E Jesus Cristo expiou no nosso lugar, ele reparou o nosso pecado, ele corrigiu o nosso pecado.
Aleluia, puro mesmo e sumo, é isso mesmo. E vicário vem de uma palavra no latim que é substituto. A Bíblia diz que Jesus, o sacrifício do Calvário foi um sacrifício vicário, ou seja, substituto no latim. Nós tivemos um substituto lá no Calvário. E agora, esse cordeiro, o sangue do cordeiro, ele não é para resolver um problema individual, porque Jesus não tinha pecado, mas é para resolver o seu problema, para resolver o problema daquele que pecou, que somos nós. Por isso ele diz para Zaqueu, eu vim buscar e salvar, que se havia perdido. Por isso ele diz também para os fariseus lá na casa de Levi, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Glória a Deus, somente o sangue de um justo. Então Jesus morre. E depois, meus irmãos, Jesus ressuscita. Aleluia. Se ficasse só na morte, estaríamos perdidos. O Paulo vai falar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, se não há ressurreição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A nossa vida perde o sentido. O sacrifício de Jesus não vai valer nada, mas no terceiro dia ele deixa o túmulo vazio. Aleluia! E ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E é um fato, meus irmãos, inegável. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo aqui sobre a ressurreição de Jesus. Preste atenção nisso. Após a ressurreição, Jesus não está mais morando aqui. Importante a gente entender isso. Nós sabemos que acontecem as aparições de Jesus durante 40 dias. Depois da sua morte, durante 40 dias acontecem as aparições. Jesus aparece em vários momentos. Jesus chega a comer com os discípulos no Mar da Galileia. Jesus aparece primeiramente lá no túmulo, quando as mulheres foram ali para preparar, na verdade, o corpo, porque o corpo foi morto na sexta-feira, e aí não deu mais tempo porque sexta-feira, às 6 horas, é sábado para os judeus, as mulheres não poderiam fazer nada. Então, Jesus é colocado na pedra, depois ali no túmulo, e ali ele fica durante o sábado inteiro. Aí vem a madrugada de sábado para domingo. Quando elas chegam no domingo de madrugada, então Jesus aparece elas ali no túmulo. Depois Jesus aparece próximo ao túmulo. Essa primeira aparição de Jesus está lá em João 20, versículo 11. Marcos também, 16, 9. Aí ele aparece perto do túmulo para Maria Madalena e para outra Maria, possivelmente a sua mãe, lá no Mateus 28, 9 e 10. Depois ele aparece no cenáculo, terceira aparição de Jesus no cenáculo, quando os discípulos estavam ali. Ele aparece para 2 discípulos na estrada de Emaús, Lucas 24, 13 e 35. Depois Jesus aparece no Monte da Galileia. Os 11 estavam ali presentes. Mateus 28, 16 a 20. Jesus aparece às margens do lago de Tiberíades, ou no Mar da Galileia, quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas, ali em João capítulo 21. E Jesus apresenta-se com os discípulos no Monte das Oliveiras para dar as últimas instruções. Depois ele sobe. Sua ascensão, lá em Atos capítulo 1, a gente pode ver o relato da ascensão do Senhor. Depois Jesus vai aparecer a Paulo, na estrada de Damasco. Isso ainda, possivelmente já com o corpo glorificado, já não era mais possível vê-lo fisicamente, porque essas aparições de Jesus antes da sua ascensão, ele apareceu fisicamente, as pessoas viram ele fisicamente. Mas lá, quando ele aparece a Paulo, na estrada de Damasco, não é mais possível visualizá-lo fisicamente, porque a Bíblia diz que a luz da presença de Jesus foi tão grande que o próprio Paulo ficou cego.
E aí você pode entender isso quando ele aparece também glorificado na ilha de Patmos, lá para João, e João desmaia quando sente ali a presença do Cristo glorificado. E aí o Apocalipse relata ali mais ou menos como Jesus se apresenta, seu corpo glorificado, não sendo mais possível encará-lo fisicamente. Glória a Deus. E ele foi aos céus, e está à direita do Pai, e diz a Bíblia que intercede por nós. Aleluia. Mas não é só isso. Jesus morre, Jesus ressuscita. Glória a Deus. A sua ressurreição é a nossa esperança. E aí, meus irmãos, Jesus deixa as suas recomendações para a igreja. A igreja do Senhor, ela não ficou sem um líder. O nosso líder é o Espírito Santo, que conduz a igreja. Jesus diz isso. Eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, ele virá a vós. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, porque não creu em Jesus. O próprio Jesus diz isso. Do pecado de não crerem na provisão de Deus. O homem vai ser convencido disso. Né? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Né? E do juízo. Né? O juízo que é o julgamento final de todos os seres humanos, porque um dia todos serão julgados diante do Senhor. Obviamente que o julgamento não será o mesmo para os salvos. Né? A gente já falou sobre isso, mas é um outro material. E agora, meus irmãos, para fechar essa reflexão, Jesus nasceu, né? Se apresentou, vimos a provisão de Deus, o plano redentor, a provisão da graça. E aí, Jesus fala para os seus discípulos, né? Nós vimos isso também, quando ele deixa todas as orientações, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas. A igreja do Senhor é testemunha, nós somos testemunhas, tá certo? Testemunhas do que vimos e ouvimos, a palavra do Senhor. Então, e ele diz, essas testemunhas não serão apenas em Jerusalém. E eu queria que você entendesse isso, porque não é por acaso que está escrito assim. Porque Jerusalém é o centro, era o centro da adoração e o centro do cristianismo na terra. Jesus veio entre o povo judeu, porque a proposta de Deus é que o povo judeu fosse o responsável em levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas o povo judeu não cumpriu o seu papel. Né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, passamos então a ser todos os seres humanos testemunhas, aqueles que creem em Jesus. Então, o testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí, meus irmãos, tem uma palavra lá na Epístola de João, que eu faço questão de você ler comigo, nessa hora que a gente vai concluir a nossa reflexão, com esse texto. E eu faço, com esse texto, uma pergunta. Lá, vamos abrir? Epístola de João, não é o Evangelho, é Epístola lá, Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Então, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como devemos aguardar a volta de Jesus? Porque assim como ele nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará. Voltará para buscar a noiva. A igreja é a noiva.
as bodas do Cordeiro vai acontecer. Vai chegar o momento em que a noiva receberá o noivo e acontecerá bodas do Cordeiro e estaremos com ele para sempre. Aleluia! Então a igreja não será mais essa igreja militante, essa igreja que sofre pela causa do reino de Deus, essa igreja que não é aceita no mundo, essa igreja que sofre perseguições, essa igreja que padece no mundo inteiro. Ela será uma igreja gloriosa, ela será uma igreja triunfante, ela estará casada com o noivo. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, você pagar o preço da testemunha de Cristo, do seu noivo. Você está comprometido e comprometida com ele, com Jesus Cristo. Por isso você é testemunha dele. E aí João vai dizer aqui como nós devemos nos portar aguardando a sua volta. Olha o que diz aqui, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, em Cristo nós somos filhos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha aqui. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Agora, olha que coisa aqui. Verso 3. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Amados irmãos, que coisa maravilhosa. Você tem essa plena esperança? Você espera a sua vinda? Você sabe que foi resgatado e remido? Você sabe que é noiva de Cristo? Então, procure se purificar, assim como ele é puro. Sabe por quê, meu amado irmão, minha irmã? Porque ele merece uma igreja pura. Ele merece uma igreja santa. Ele merece uma igreja separada. Ele merece uma igreja comprometida. Ele merece uma igreja de vestes brancas, porque ele pagou o preço por isso. Ele derramou seu sangue por isso. Seu sangue carmesim, que nos torna mais alvo do que a neve. Aleluia. Então, haja o que houver, custe o que custar, seja uma testemunha fiel, pague o preço, se purifique, para que ele, ao voltar, te encontre preparado, esperando a sua volta. Aleluia. Glórias ao Senhor. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glórias ao Senhor. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo cresceu, cumpriu a sua missão. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo subiu aos céus. E Jesus Cristo voltará. Aleluia! Glórias ao Senhor. Quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Não sei como está a sua fé, como está a sua vida, quais têm sido suas lutas, mas eu quero orar com você nessa hora e dizer que você é bem-aventurado, é bem-aventurada, e você, a tua aliança é com Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio e pagou um preço precioso para comprar você com seu sangue. Aleluia! Eu já falei isso, as pessoas que acompanham esporte, futebol e outros esportes, sabem que hoje um jogador de basquete dos Estados Unidos, de futebol, principalmente na Europa, no Brasil, são milhões de euros por essas pessoas, pelo passe de um jogador, de um atleta, né? Milhões de milhões são pagos
Mas eu quero dizer para você que você é mais caro do que o maior jogador de futebol, de voleibol, de qualquer atleta desse mundo. Porque o dinheiro que você foi comprado não foi euro, não foi dólar, não foi a moeda mais cara do mundo, que é a moeda kuwaitiana, né? A moeda mais cara do mundo é do Kuwait. Não foi com essa moeda que você foi comprado, não. Você foi comprado com o sangue puro, purpurino de Jesus. E a Bíblia diz isso, né? Porque não fostes comprado com ouro que fostes comprado, mas pelo sangue puro de Jesus. Aleluia. Então o seu passe é precioso. Valorize. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nós somos comprados não para jogar em um time de futebol, não para participar de uma liga. Nós fomos comprados para viver eternamente ao lado do Senhor da glória. Aleluia. Senhor, eu te apresento cada um dos teus filhos e filhas conectadas, ó Deus, nessa plataforma, essa noite. Te apresento cada uma dessas vidas, te apresento suas famílias, te apresento, Senhor, a sua lida, te apresento a sua vida emocional, espiritual, financeira, física, a sua saúde. Apresentamos a Ti, Senhor. E pedimos a Deus que encha o seu coração com esta palavra, para que cada filho teu seja uma testemunha, Senhor, que embora sofra lutas e perseguições, jamais negocie os seus valores, Pai. Jamais negocie a sua fé, Pai. Jamais negocie os princípios bíblicos e cristãos com os quais nós fomos comprados e aliançados e selados em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor, que cada um dos seus filhos, cada filho e cada filha, permaneça firme, como diz a tua palavra, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, concede graça, força, sabedoria e vigor espiritual. Sanidade, ó Deus, para a tua igreja. Tem misericórdia dessa igreja, Pai, da igreja que espera no Senhor, da igreja que chama pelo teu nome, da igreja que é comprometida com Jesus Cristo, não com os interesses desse mundo, não com os interesses dessa vida, mas com os interesses do reino de Deus. Fortalece a tua igreja, Pai, que ela permaneça firme para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção, Pai, e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e continuar fazendo, porque o Senhor é o dono da igreja. Aleluia. Te agradecemos e oramos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.